Olá, povo de Deus! Bom final de tarde, bom início de noite. Mais uma vez estamos aqui hoje, terça-feira, segundo dia do nosso estudo bíblico, para falar das promessas de Deus. Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. E aí nós vimos ontem, que Sara tomou uma atitude precipitada. Abraão, por sua vez, aceitou a proposta de Sara de poder ter um filho com uma outra mulher, que era sua escrava, Agar. E aí, queridos, é interessante como você agora começa a ver uma enxurrada de problemas na vida daquela família, daquele casal, inclusive na vida de Agar, que era a escrava de Sara e que não tinha nada a ver com essa história, mas entra no meio da história, inclusive para mostrar para a gente, numa aplicação pessoal, que nós devemos fazer aquilo que é a vontade de Deus, que nós devemos esperar as promessas de Deus nas nossas vidas, por mais que esteja demorando. E hoje, a partir de hoje, nós vamos ler aqui o versículo 3 e vamos entender um pouco mais dessa história para que Deus possa continuar ministrando aos nossos corações. Olha só o que diz a palavra a partir do versículo 3 do capítulo 16 de Gênesis. Quando isso aconteceu, o que aconteceu? Sara faz a proposta para Abraão de possuir a sua escrava e ter um filho com ela. Quando isso aconteceu, já havia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sara, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia, Agar. Ele possuiu Agar e a engravidou. Continuando, versículo 4 diz assim: quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Vamos até aí por enquanto. Olha só, queridos, agora tem uma cadeia de acontecimentos preocupantes na vida dessa família, preocupantes na vida desse casal e também preocupantes na vida dessa mulher. Uma mulher que é escrava, e ela sendo escrava, a escrava naquela época, primeiro por ser mulher, segundo por ser escrava, ela era uma pessoa que era tratada como escrava. A escravidão na época não era uma escravidão como a gente conheceu, por exemplo, a escravidão que foi feita no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, quando os navios negreiros chegavam cheios de escravos negros, ou como os índios foram escravizados no Brasil. Mas era uma escravidão onde você tinha o seu senhor e você tinha o escravo. O escravo tinha que fazer aquilo que o senhor mandava. Ou seja, ele era subjugado, ele tinha privações naturais. O problema é que agora Agar está numa posição não de esposa de Abraão, mas Abraão era um homem de posses. Abraão, quando ele sai da sua tenda, a pedido do Senhor para que vá para uma terra em que Deus mostraria, ele levou o seu rebanho, ele levou seus pastores, ele levou as suas riquezas. Então ele era um homem de posses. E agora, uma escrava, ela tem agora em si, ela carrega no seu ventre o fruto da descendência deste homem. E aí, vamos entender aqui, deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração, quando nós não temos estrutura emocional, ou entendimento, ou não somos maduros o bastante para ganhar alguma coisa, Deus não vai dar. Exatamente por isso. Porque se nós não temos estrutura para ter, nós vamos tropeçar naqueles presentes que Deus nos dá, entende? Imagina você com 14 anos de idade ganhar um carro zero quilômetro. Você não tem maturidade para ter um carro nem usado, quanto mais 0 quilômetro. Isso significa, queridos, que Deus ele prepara a gente para o tempo da colheita. Nós somos uma pessoa quando plantamos e nós somos uma outra pessoa quando colhemos. Por quê? Porque vamos imaginar aqui o seu primeiro plantio. Não estou falando aqui de quando você já está no seu milésimo plantio. Você já é uma pessoa madura tanto para plantar quanto para colher. Você entende o tempo certo, você sabe qual é a época certa do plantio. Eu estou falando do seu primeiro plantio. Eu estou falando de uma pessoa que não está preparada.
que é imatura, né? Agar aqui foi uma pessoa imatura que não soube lidar com isso. Você imagina, ela era uma escrava e agora ela é uma pessoa que carrega em seu ventre um filho de Abraão. Então ela não soube lidar com isso e começa a debochar, né? A escarnecer de Sara. E começa a dizer que ela, né, carregava em seu ventre o filho de Abraão e Sara não podia engravidar, né? Ela se viu ali agora uma pessoa poderosa diante da sua senhora. O maior problema é que ela continuava sendo escrava. E sendo escrava, né, o que acontece? Sara, ela vai e pede para Abraão para despedir aquela mulher. Abraão, por sua vez, ele lava as mãos, né? Ele fala: olha, Sara, a escrava é tua, faça com ela o que você quiser. E aí Sara começa a castigar aquela mulher, né? Vamos ver aqui, olha, no versículo 5. Então Sara disse a Abraão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei a minha serva em seus braços e agora ela sabe que engravidou. Agora que ela sabe que me engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Sara, mais uma vez, está frustrada. Sara, mais uma vez, está indignada. E aí ela toma uma decisão, mais uma vez, sem pensar. Lógico, é uma mulher que já estava frustrada com Deus, uma mulher que já estava frustrada com a sua situação. E aí ela já toma uma decisão, né, que vai contra aquilo que Deus falou. E aí vai desencadear uma série de eventos terríveis, né, com relação àquele relacionamento, aquele casal, aquela família. E aí ele agora começa a culpar Abraão, né, de ter agora possuído aquela mulher, de ter tido um filho, não por isso, mas porque agora aquela mulher, ela estava sendo uma mulher insubmissa, estava sendo uma mulher afrontosa, e por ela estar afrontando Sara, então ela está dizendo: olha, que caia sobre você também esse julgamento, Deus está entre mim e você. Ela fala isso. E aí Abraão, ele responde a Sara: a sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Então Sara tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. Então Sara toma uma atitude de maltratar Agar, mesmo ela estando grávida. Por quê? Porque quando nós perdemos a razão, quando nós perdemos os argumentos, a gente acaba usando a força que temos e não aquilo que Deus nos dá, né? Usar a força que temos ao invés de dar aquilo que Deus nos dá, porque quando Deus fala que nós devemos ser humildes, que nós devemos dar a outra face, que nós devemos orar pelos nossos inimigos, amar os nossos inimigos, né? Amar o outro como a nós mesmos, isso é um desafio muito grande para nós, principalmente quando estamos frustrados. E Sara não soube lidar com isso, da mesma forma que Agar não soube lidar com isso. Irmãos, o que eu quero te dizer nesse final de tarde, nesse início de noite de terça-feira, é que os presentes de Deus, as bênçãos de Deus, elas podem se tornar maldições em nossas vidas se nós não soubermos lidar com isso. E quando nós queremos ajudar a Deus a nos dar o presente, sabe aquele filho que fala, o pai fala: eu vou te dar um presente, e ele fala: eu quero isso. Ou seja, o filho escolhe o presente, já deixou de ser presente, né? Porque é tão bom quando você recebe um presente, aquele presente é uma surpresa, mas no caso de Deus, Deus já havia prometido, né? Já não era uma surpresa, mas o tempo era uma surpresa, porque eles acabavam não sabendo quando que isso ia acontecer, e eles começaram a escolher o presente. Mas aí, quando a gente escolhe o presente, muitas vezes esse presente é caro demais, né? Muitas vezes são presentes que nós não estamos preparados para ter. E aí nós temos o que aconteceu aqui. Então, Agar, né, tomou atitudes erradas porque não estava preparada para usufruir daquilo que estava acontecendo. Sara já havia tomado uma atitude errada e agora toma uma outra atitude impensada, que aí ela maltrata tanto a serva dela a ponto daquela serva fugir, né? O que fica para nós nesse dia
é que não tenta ajudar a Deus e quando, né, as coisas chegarem para você, saiba ter discernimento e perguntar a Deus o que fazer com aquilo. Qual atitude tomar quando você agora tem em suas mãos uma atitude para ser tomada, mesmo diante do caos que as suas escolhas tornaram aquele tempo, aquela situação. Deus sempre está disposto a nos ajudar quando recorremos a Ele. Então, que em nome de Jesus nós possamos aprender com essa história e que ao longo dessa semana isso também faça a diferença em nossas vidas. Fica na paz, até amanhã e Deus te abençoe.